Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço o meu estudo bíblico, vou dar algumas dicas também que vai te auxiliar no seu estudo. Então, se você quer saber, assiste até o final. E antes de continuar, não se esquece de fazer a sua inscrição caso não seja inscrita ou inscrito e já deixa o seu like porque isso ajuda bastante no projeto. Então vou estar compartilhando agora como é que eu faço o meu estudo bíblico e eu sei que tem diversos métodos, porém recentemente eu fui descobrir que o que eu faço está basicamente relacionado ao método que existe chamado método de estudo indutivo. Eu vou deixar o link aqui embaixo de um canal aqui no YouTube, onde uma menina compartilha, as informações explicando o que é esse método, como fazer de uma forma assim bem lúdica, e eu acho melhor para você compreender. Mas assiste esse vídeo até o final e aí depois você vai lá compreender melhor sobre o método. Eu resolvi tirar o óculos porque tá refletindo, a luz que eu coloquei aqui não tava dando muito certo. Mas então vamos lá. O primeiro passo que eu faço é orar. A primeira coisa que você tem que fazer quando você for ler a Bíblia ou fazer um estudo é orar pedindo a direção de Deus para que Ele conduza aquilo que você deve ler, aquilo que você deve estudar. Eu também peço para que o Senhor revele a palavra dele para mim, para que eu venha compreender de fato o que é que está escrito aqui. O Senhor diz que se a gente pede sabedoria e com fé a gente acredita que vai receber, de fato vamos receber a sabedoria que vem dos céus. Então sempre esteja fazendo uma oração direcionada ao Pai e em seguida eu gosto de escolher um livro da Bíblia para poder ler. Eu sei que tem pessoas que estudam por temas também, então fica a seu critério escolher um livro ou escolher um tema, exemplo, relacionamento ou oração, e aí você vai ver quais são os conteúdos que tem na Bíblia direcionado para isso. E o terceiro passo é você separar os materiais. Então eu gosto muito de ter um caderninho específico para estudo bíblico ou então para leituras, porque é ali onde eu vou colocar as minhas anotações, onde eu vou fazer as observações, e eu acho muito válido você ter algo, principalmente para escrever, porque eu acho que você memoriza mais. E para o próximo passo, eu vou dar um exemplo de um estudo bíblico que eu fiquei responsável por elaborar e estive participando com as meninas do Singular e fizemos no ano passado, foi algo assim incrível. Eu vou até deixar o nosso Insta aqui. Se você não conhece, vai lá conferir o nosso conteúdo, as nossas programações, temos reunião no Zoom, futuramente vamos voltar com mais estudos bíblicos, estamos com um grupo de estudo para ler a Bíblia todos os dias, estamos lendo 2 capítulos por dia e tem sido assim, incrível e enriquecedor. Então resolvemos estudar o livro Ruth. É um livro curto de apenas 4 capítulos, mas muito rico, tem muitas informações pertinentes e foi algo assim transformador para as nossas vidas. Eu gosto de fazer uma leitura superficial, onde eu vou ler todo o livro. No caso de Ruth, eu li os 4 capítulos e eu não fiz nenhuma anotação, não fiz nenhuma pesquisa, porque eu primeiro queria me situar na história e depois observar, o que é que eu iria me direcionar para pesquisar. Então eu gosto muito de fazer essa leitura, e a segunda leitura, a releitura no caso, eu faço algo mais intencional. A primeira coisa, a introdução, eu vou em busca do contexto histórico. Eu preciso entender em que tempo aconteceu aquilo ali, quem são os personagens principais, quais são os costumes, a cultura daquele local, qual a religião, porque tudo isso vai influenciar na história e no comportamento daquelas pessoas. Primeiro pesquiso quem foi que escreveu o livro, quem foi o autor. Também pesquiso em qual data foi escrito, se foi antes de Cristo, depois de Cristo. Eu pesquiso onde foi, ou seja, a localização. Eu também gosto de fazer uma lista com os nomes de personagens que vão aparecendo e qual o significado desses nomes, porque o significado fala muito sobre a identidade e o comportamento do personagem. Um grande exemplo é sobre Noemi. Na história de Ruth, Noemi tem um significado muito agradável do seu nome, de ser uma pessoa muito amorosa, enfim.
E aí depois ela passa por uma situação de luto, uma situação muito difícil, e ela mesma muda o nome dela, dizendo que ela não se chamaria mais de Noemi, mas se chamaria a partir daquele momento de Mara. E Mara significa uma pessoa amargurada, né? Vem de amargura. Então isso faz muito sentido com a personalidade dela antes e depois do ocorrido que foi o luto. Eu vou estar lendo os 2 primeiros versículos do livro Ruth e eu vou estar mostrando para vocês como é que eu destaco e o que me direciona a pesquisar. Então vamos lá. Na época dos juízes, então eu já separo, ocorreu onde? Na época dos juízes. E aí eu começo a pesquisar que época foi essa, e aí eu vou bem a fundo na minha pesquisa. Houve fome na terra, então houve fome. E isso é mais de contexto histórico, era o que estava acontecendo naquele período. Um homem de Belém de Judá, então a localização daquele homem, e eu vou em busca de saber onde é que estava Belém de Judá. Eu gosto muito de ver no Google a parte de mapa, né, de localização, para compreender, porque distância também influencia, e na história de Ruth vocês vão entender em outra oportunidade, ou quando você ler, que isso influencia também. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então eu pesquisei, né, onde é que fica Moabe, quais são as crenças e costumes daquele local, para eu poder me situar no contexto da história. Segundo versículo. O homem chamava-se Elimeleque, então também destaquei e fui pesquisar qual o significado do nome Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Existem palavras, né, que a gente não vai compreender, principalmente por conta, né, da tradução, enfim. Então aqui, efrateu era uma palavra que eu não conhecia. Isso eu também destaco e eu vou pesquisar o que significa essa palavra. Então, como vocês podem observar, o estudo ele tem que ser algo bem minucioso. Eu fiquei mais de um dia em um capítulo só, pesquisando versículo por versículo, analisando, montando toda a parte de contexto histórico. O livro de Ruth, ele é muito rico nisso, em informações sobre contexto. Vão ter outros livros que não vai te dar tanta informação assim, e nem sobre o personagem. Então você vai pesquisar conforme as informações que forem dadas para você através do livro. Resumindo, o que eu grifo na Bíblia são características dos personagens, informações sobre contexto histórico, palavras desconhecidas e também alguns trechos ou falas que foram impactantes para mim. Então, depois que eu faço toda a parte de contexto histórico, eu parto para aplicação pessoal. Basicamente, eu pego versículos que vêm com algum aprendizado ou situação que aconteceu e vem com algum aprendizado e eu transformo isso em o que é que eu posso aplicar na minha vida. Então, esse momento é o momento que o Espírito Santo está ali te direcionando mesmo. Então, por isso você tem que orar antes, para que você leia a Bíblia intencionalmente, que não seja só uma leitura qualquer ou uma leitura de história, né, onde você só vai em busca de informações, contexto histórico e para por ali. Não, a Bíblia tem que te inspirar. Essa inspiração vem do próprio autor, que é Deus. Você tem que pedir a Ele e você vai estar lendo, né, com uma intenção diferente e Ele vai estar revelando algo para você, para o seu coração. E outro detalhe incrível é que agora eu estou relendo o livro de Gênesis por conta do projeto Bíblia Todo Dia, e é incrível como a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, e eu fico olhando as minhas anotações do passado e vendo as coisas novas que eu anotei, e eu acho isso muito fantástico. Como eu comentei aqui no vídeo de metas e projetos, se você não assistiu, vou deixar aqui disponível, vai lá conferir. Eu vou estar trazendo aqui alguns estudos bíblicos e pretendo trazer logo esse sobre Ruth, porque eu tenho certeza
que vai abençoar muito a sua vida, e eu vou estar compartilhando tudo aquilo que eu aprendi e também coisas, né, que vão estar auxiliando você aí nessa jornada. Eu não tenho Bíblia de estudo por enquanto e nem por isso os estudos que eu faço eles são incompletos. A internet está aí, né, para você pesquisar. Existem muitos PDFs de estudo bíblico que vai te direcionar, que tem contexto histórico, que é feito, né, por boas referências. Então sempre dê uma olhada em onde é que está vindo, qual a fonte, para que não seja algo assim, né, feito de uma forma nada legal. Um canal no YouTube que eu gosto muito de conferir se chama Bible Project. Eu vou deixar o link aqui na descrição para depois você dar uma olhada. E eles fazem vídeos bem ilustrados, com muita coisa lúdica mesmo, e contando basicamente um resumo da história do livro, e ele é em inglês, porém tem legenda em português, e também é bom para você já ir treinando o seu inglês. A depender do livro que você for estudar, existem autores, escritores que produzem, né, conteúdos específicos direcionados para estudo bíblico. Então você pode achar livros, né, sobre isso. Todo conteúdo extra que você puder ter para auxiliar no seu estudo é muito bem-vindo, mas eu sempre oriento para que você faça inicialmente por você. No caso de contexto histórico, que você tem que ir mesmo a fundo na história, é importante, né, que você vá em outras fontes para estudar, mas na questão de aplicação pessoal, é muito bom que você permita que o Espírito Santo ministre algo no seu coração, que você faça as suas anotações e aí depois você lê algo à parte para que isso não venha estar influenciando. Um detalhe importante é que essa é a forma que eu estudo e eu decidi compartilhar com vocês até para poder ajudar principalmente para as pessoas que não têm noção nem de como iniciar. Mas estude da maneira que for melhor para você, da maneira que você mais se adaptar. O importante é fazer os seus estudos, o importante é ler a Bíblia, não importa como. Pode ser os métodos diferentes, mas a intenção, o estudo, a leitura tem que estar em dias. Então é assim que eu faço o meu estudo bíblico. Eu espero que você tenha gostado, espero poder te ajudar de alguma forma futuramente com os estudos bíblicos aqui também. Então não se esquece de deixar o seu like, de fazer a sua inscrição para acompanhar os próximos conteúdos. Se você ainda não segue a gente no Insta, vai lá seguir, conferir a nossa programação em tempo real, que faz toda a diferença, e comenta aqui abaixo se você gostou desse vídeo, se foi um vídeo útil para você, e aproveita para compartilhar com outras pessoas que eu tenho certeza que vai estar edificando também. Que Deus continue te abençoando, um beijo e até mais!